Bolsonaro en jaque. ¿Cómo será el futuro de la derecha brasileña tras la caída del expresidente brasileño? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy con la mirada puesta en ese país sudamericano, porque el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a prisión domiciliaria por cargos de golpe de Estado. Hay muchísimo para analizar y profundizar en este tema. Para eso vamos a entrevistar en el día de hoy al brasileño José Reinaldo Carvalho. Él es director del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz. ¿Qué va a pasar con la derecha brasileña? ¿Cuál va a ser su futuro? Suscríbanse a Enfoque y dejen sus comentarios. Iniciemos el debate, los leo. Ahora hacemos el contacto con Brasil, allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. José Reinaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Olá, com muito gusto, estou bem, e você, como anda? Muy bien, muchísimas gracias. Queriendo saber un poco qué primera lectura haces de la decisión de la justicia de otorgar prisión domiciliaria al expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro estava já bajo restrições, acá chamamos medidas cautelares. Se impuso a ele uma série de restrições. Por exemplo, não poderia falar com as redes sociais, não poderia dar alguns tipos de declarações, não poderia fazer ataques políticos e a autoridade da justiça. E ele desobedeceu às ordens que estavam já determinadas por el Tribunal Supremo de Justiça de Brasil. Incluso estava usando por obrigação da justiça a tornozeleira eletrônica, não sei como se chama aí. Visera electrónica. Isso. Então, como não ha cumprido as determinações, a Suprema Corte decidiu poner em cárcel domiciliário. Há muitos juristas em Brasil que, segundo os quais, ele merecia uma prisão preventiva cerrada, pero eu creio que a Corte ha optado por um caminho gradualístico para não chocar, incluso porque o país está bajo uma pressão política tremenda por parte dos Estados Unidos, e eu creio que foi uma decisão equilibrada, e esse foi o caminho de la Corte. José Reinaldo, y tú que estás ahí en Brasil, ¿la población cómo recibió esta noticia? ¿Lo ve como un acto de justicia o los argumentos que están dando los bolsonaristas están empezando a calar en la gente? Não, eu creio que, de uma maneira general, a maioria da população considera que foram medidas justas as que aplicou a Suprema Corte. Claro que os bolsonaristas, os partidários da extrema-direita, a base de apoio mais radicalizada de Bolsonaro ha reaccionado de diferentes maneiras, sobretudo os políticos, os deputados, os senadores que estão no Congresso Nacional, que fizeram uma reação violenta porque ocuparam a presidência das duas casas e não permitiram que as sessões legislativas foram instaladas segundo a normalidade, e por mais de 24 horas o poder legislativo se quedou paralisado. Pero não houve manifestações tão significativas de massas, mobilizações populares tão significativas em apoio a Bolsonaro. Há muito ruído nas redes sociais, porque os bolsonaristas são muito frequentes aí, manejam muito bem esse instrumento, incluso porque utilizam esse recurso de los robots. Pero as encuestas que se fizeram dan conta que a maioria da população aprobou as medidas. ¿Y qué efecto puede tener esta sentencia de prisión domiciliaria a Bolsonaro, no solo a su persona, sino además a la derecha brasileña? Eu creio que cada vez mais se queda claro que a direita, a extrema direita do Brasil,
están fuera de la ley, están trabajando en la ilegalidad. Y no solamente esto se mezcla con una actitud política de apoyo abierto, explícito de los hijos de Bolsonaro, de su familia y sus partidarios más cercanos a las medidas antinacionales que tomó, antibrasileiras, que tomó el presidente Trump en Estados Unidos, que nos impuso um tarifaço que não tem lógica econômica, porque o Brasil tem déficit na balança comercial com os Estados Unidos. Assim que o tarifaço contra o Brasil tem um sentido político, portanto, não é um tarifaço de guerra comercial, sino um tarifaço de sanção política, de punição política a nosso país. Para isto, transformar-se numa espécie de bloqueio, numa espécie de sabotagem, numa espécie de ação destabilizadora da vida política nacional, é um passo. Assim que eu creio que os bolsonaristas estão caracterizados hoje como perturbadores da ordem pública, perturbadores da estabilidade política do país e agentes de um governo estrangeiro porque estão trabalhando em contra da soberania nacional. ¿Sigue siendo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amigo de Jair Bolsonaro y saldrá en su defensa entonces? Sim, já saiu. Trump, uma de suas alegações em los decretos que firmou, sancionando a Brasil, Sí. ha dicho explicitamente que em Brasil não há democracia, em Brasil não há liberdade de expressão e que Bolsonaro é uma vítima de isso, então que as sanções só serão suspendidas se o governo do Brasil decide por liberar a Bolsonaro. Pero o tema é que não é um assunto de governo, é um assunto do Poder Judiciário. E a Constituição de Brasil é clara. Acá há independência e harmonia entre os poderes. O Poder Executivo, que é a Presidência da República, o Poder Legislativo, que é o Congresso, e o Poder Judiciário, que tem sua autonomia. Assim que é impossível, aunque Lula quisera, claro que não vai ser isso politicamente, mas aunque quisera, aunque fuera um governo de direitas em Brasil, não poderia intervenir sobre as capacidades, as faculdades do Poder Judiciário. Estaria actuando de uma maneira lesa constitucional. Então, é um desconhecimento deliberado da realidade jurídica e política de Brasil por parte do governo de Trump. Pero sí acorrió en su defensa. José Reinaldo, ¿y estamos ante el fin de la era de Jair Bolsonaro con esta decisión de la justicia? ¿O todavía estamos en un largo proceso que puede pasar cualquier cosa? Bueno, puede pasar cualquier cosa, pero lo más probable es que Bolsonaro será condenado. Isso é algo que é uma espécie de um consenso. Um ou outro membro da Corte Suprema pode votar em favor dele, um ou outro pode votar em favor de uma pena ligeira, pouco tempo de prisão, mas em princípio será condenado a uma severa pena de prisão. Agora, tudo isso acarretará consequências políticas, eu creio que sérias. Podem haver conflitos políticos no país a partir de esto. Entonces, por allá de las decisiones judiciales, habrá una lucha política entre los bolsonaristas y los demócratas, los progresistas, los patriotas. Pero la condena de Bolsonaro sinalizará uma grande dificuldade para seu campo político, porque por allá eu creio que vai estar preso, tem seus direitos políticos caçados por um período de, no mínimo, 8 anos. Assim que esto de la inelegibilidade de Bolsonaro para as futuras 2 eleições é algo difícil de revocar. José Reinaldo, ¿y puede este hecho debilitar a la derecha internacional en su influencia en América Latina? Bueno, nosotros esperamos que sim. Mira, porque há uma aposta de Estados Unidos na família Bolsonaro. Você sabe que seu filho, este que vive allá em Estados Unidos agora, que é um deputado,
pero está aí homiciado em Estados Unidos. Sí. Ele ha sido nombrado há já alguns anos representante para a América Latina desta associação de extrema-direita que han criado em Estados Unidos, que é órgão não somente interamericano, mas funciona também com representantes da direita europeia. Assim que eu creio que a perda de Bolsonaro pode ser um golpe político, um freno às pretensões deste setor. Claro que há outros políticos de extrema-direita que podem reemplazar a Bolsonaro, mas eu creio que sim, debilita. Claro que temos que esperar, por exemplo, o resultado das próximas eleições. Por acá, por exemplo, em Chile, há eleições presidenciais este ano, onde há uma candidata comunista e progressista em liderazgo de las encuestas. Se vai enfrentar, se há segunda volta, se vai enfrentar com o tipo de extrema-direita. Então, Estás hablando de isso, Janet Sara. sim, exatamente ela que pode enfrentar-se com esse Katz, que é o provável Exacto. segundo colocado. Assim que as predições que hacemos têm que passar por el crivo da verificação da realidade. Eu creio que a eleição em Chile poderá ser um teste, uma prova de como vai reaccionar a extrema-direita em la região. José Reinaldo, ¿y este fallo cómo afecta primero al gobierno de Lula y luego a la relación dentro del Congreso? O governo de Lula, eu creio que desde o ponto de vista político se fortalece perante a opinião pública. Isso lo dizem as encuestas também. Toda esta aptitude do governo de Trump em contra de Brasil já e a posição que Lula tomou, que foi uma posição muito firme de defesa da soberania nacional, tudo isso repercutiu muito bem na população. Os níveis de aprovação da gestão de Lula aumentaram muitíssimo nas últimas encuestas. Então, creio que, desde o ponto de vista das perspectivas, incluso da reeleição de Lula, o cenário me parece positivo. Agora, as relações no âmbito do Congresso podem seguir tensas, porque há um setor muito forte, muito poderoso da extrema-direita atuando aí. Então, as relações entre o Congresso y el gobierno podrán tensionarse aún más. José Reinaldo, preguntándote ya desde la perspectiva del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos, ¿qué lección deja este episodio en la historia del país para los movimientos sociales y las democracias, no solo en Brasil, sino en América Latina? Bueno, yo creo que es una oportunidad para luchar por la unidad de las fuerzas democráticas, progresistas, sociales de Brasil. La lucha en Brasil tiene tres vertentes políticas muy definidas: la vertente democrática, la vertente social y la vertente nacional, patriótica. Yo creo que cuando essas três vertentes se unem em um solo movimento, em uma sola corrente de opinião, isto possibilita a unidade das forças progressistas no país, que é um fator que todavia hace falta impulsar para que o país pueda percorrer um caminho de transformações sociais, econômicas e políticas mais profundas que todavia não logramos. José Reinaldo Carvalho, director del Centro Brasileño de Solidaridad con Pueblos y Lucha por la Paz, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias a ustedes y a su público también. Enfoque. Geopolítica. ¿Qué pasará con la derecha brasileña tras la caída de Bolsonaro? ¿Ustedes qué piensan? Dejen sus comentarios, suscríbanse a Enfoque y compartan este contenido para que llegue a la mayor cantidad posible de personas interesados en geopolítica, en saber lo que sucede en el mundo. Sean parte de esta comunidad que no solo cuestiona, sino que además intenta proponer una nueva línea de pensamiento crítico. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos.
Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.